Bem, nós estamos de volta com o programa Opinião e temos o prazer de receber o Dr. Leonardo Brandão, diretor clínico da Santa Casa de Ouro Preto. Dr. Leonardo, eu queria que o senhor respondesse para nós o que o município de Ouro Preto pode fazer ainda mais do que tem feito, porque na verdade o município ele repassa um dinheiro para o hospital comprando serviços do hospital. Existe alguma coisa que o município pode fazer para firmar o hospital, para que o nosso hospital aqui, a nossa Santa Casa, possa realmente ser um hospital de referência e possa assim, atender com presteza toda a nossa comunidade? Existe alguma coisa que pode ser feita nesse sentido? Eu acho que uma primeira questão fundamental, pegando um gancho no que você falou, o município ele compra serviço da Santa Casa. Tá? A gente escuta de vez em quando o pessoal fala assim, porque o município deu dinheiro para a Santa Casa. Não, o município comprou um serviço. Aquilo ali está balizado por um contrato. Então aquele repasse de dinheiro é um repasse para comprar um serviço, para execução de um serviço. Seria, por exemplo, um serviço que deveria ser prestado na UPA 24 horas, passa a ser prestado pelo hospital. Pode ser prestado na Santa Casa, exatamente. Agora, uma questão que é fundamental, e eu por mais de uma vez, até publicamente, já me coloquei a respeito, né? Eu acho que nós temos uma potencialidade enorme nas mãos e não estamos sabendo aproveitá-la. Tá? Por que eu digo isso? Porque nós temos um hospital muito bem estruturado, diga-se de passagem. Tá? São poucas as cidades do nosso porte que tem um hospital igual a Santa Casa. Nós temos uma prefeitura rica, embora tenhamos essa propalada queda de arrecadação, mas ainda assim a arrecadação de Ouro Preto é uma arrecadação robusta. E nós temos aqui no município uma escola de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, da qual eu me orgulho de ser professor, inclusive. Então, o que acontece? Nós temos tudo na mão. Tá? Nós temos uma universidade federal, nós temos um hospital estruturado, nós temos uma prefeitura rica. O que falta? Falta esses atores sentarem, tá? E resolverem que querem botar o hospital para funcionar de uma maneira adequada. Tá? Que querem que o hospital não passe por esses percalços que nós estamos passando. Tá? A situação agora é uma situação de estabilidade, mas como eu falei anteriormente, nós estamos no fio da navalha. Entendeu? Se você desequilibra um pouquinho para o lado, você cai na navalha, não tem jeito. Tá? Então, o que eu acho? Né? Essa é a minha opinião pessoal. A Santa Casa, nesse universo que eu estou colocando aqui, é o elo mais fraco. Ela é pequenininha, ela não tem força. Tá? Ela precisa de que alguém venha, pegue na mão dela e fale assim, Santa Casa, vem cá comigo que nós vamos botar você para funcionar. Quem vai ser esse ator? Não sei. Pode ser a Prefeitura, pode ser a Universidade Federal de Ouro Preto, pode ser o Estado, pode ser a União, mas alguém tem que fazer isso. Tá? E por que isso é importante? Porque nós botaremos o hospital efetivamente para funcionar e com uma capacidade de resolução altíssima. Então, o senhor acha que a solução para a Santa Casa é essa conversa entre universidade, sem dúvida, poder público, Santa Casa, diretoria da Santa Casa, seja a Adriana como interventora, seja o provedor que estiver lá, sentar e chegar num acordo com relação a isso? Sem dúvida. Até porque o que acontece? Belo Horizonte, que é o centro grande que nós estamos aqui próximos, né? Ela não dá conta da própria demanda dela mais. Que dirá a demanda de outros municípios, tá? A gente vivencia isso diariamente na Santa Casa, quando você precisa transferir um paciente para Belo Horizonte, a dificuldade que você tem de transferir. Por quê? Porque acontece o seguinte, eles não têm como receber. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que caminhar para quê? Para a autossuficiência. Então, se eu tenho esse cenário, se eu fosse um município pobre, com um hospital sucateado, não tivesse universidade, eu tinha que sentar e rezar, ou então chorar. Tá? Mas não é o caso. Ok. A universidade ainda tem a escola de farmácia, que é a primeira escola de farmácia da América Latina, tem a escola de nutrição, que também isso tudo poderia entrar... Poderia ser englobado. Né? Você poderia, por exemplo, os alunos de nutrição, eles poderiam fazer estágio na Santa Casa de Ouro Preto, os alunos da farmácia poderiam fazer estágio na Santa Casa de Ouro Preto. Tá? Você tem N possibilidades, o universo é enorme nessas possibilidades. Você botar o hospital para funcionar como um hospital de ponta. Eu não estou vendendo milagre aqui. Tá? Eu estou dizendo que existe essa possibilidade sim. Então vamos considerar que aqui no programa Opinião, né, no programa Opinião do dia 22 de outubro de 2015, o senhor está dando pela Santa Casa o pontapé inicial para que aconteça. Sim, como eu falei, a Santa Casa é muito pequena, né? Eu não tenho força nenhuma, eu sou diretor clínico. Como eu falei, eu faço só a comunicação do corpo clínico com a administração. Hoje a administradora não pôde estar presente, me solicitou que eu viesse representando o hospital. Mas é um apelo que eu faço, tá? Porque o que acontece é o seguinte, é inconcebível, tá, que nós tenhamos que passar por esse tipo de situação nesse cenário que nós temos. Não tem jeito. Ok. Doutor, nós vamos passar aqui para as perguntas e eu tenho aqui uma
Uma pergunta é aqui opinião a respeito do trabalho que a Adriana vem fazendo, que é a do Luiz Miranda, lá da Cabeça, né? Ele está parabenizando a interventora Adriana, né, pelos trabalhos exercidos na Santa Casa, que afinal de contas a Santa Casa é um abacaxi. O senhor considera isso ou não? Eu não considero um abacaxi, eu não vou chamar o hospital de abacaxi, até porque eu tenho uma grande afeição pela Santa Casa, né? Dos meus 15 anos praticamente aí de profissão, eu tenho 12 de Santa Casa. Então a minha vida toda profissional foi praticamente aqui dentro da Santa Casa de Ouro Preto. Mas a Santa Casa não é fácil de ser gerida, né? É um hospital muito complexo. Então realmente a tarefa da Adriana, como a tarefa de outras pessoas que porventura venham depois, é uma tarefa hercúlea. Não é fácil você gerir essa engrenagem. Ok. A Vilma do Rosário, ela pergunta que o senhor já disse, né, que o senhor não tem esses números por ser diretor clínico e não está diretamente nessa parte administrativa, mas ela pergunta como que a Santa Casa está pagando as dívidas passadas, afinal de contas, né, o valor exato da dívida qual seria, e os plantonistas, né, eles já receberam os atrasados? Olha, o que acontece é o seguinte, existem dívidas realmente passadas com fornecedores, existem dívidas passadas com médicos e as dívidas realmente não são dívidas pequenas. Tá? A partir do momento que a intervenção começou, dali para frente, tá? Tudo que foi produzido foi pago. Quero dizer o quê? Então, se você fez o plantão, você recebeu pelo plantão, e o que você fez de atendimento, você recebeu pelo atendimento. Tá? O que ficou para trás, tá? Possivelmente, pelo que a Adriana me passou, a partir agora do mês de janeiro, vai começar a ser feito um escalonamento para poder se pagar essas dívidas retroativas. Ok. Janete do Alto da Cruz pergunta aqui, doutor, ainda existe demissões futuras no quadro de funcionário? Aconteceram algumas demissões, né? Isso obviamente iria acontecer, na verdade, antes até da intervenção judicial, a própria Irmandade já tinha começado a sinalizar alguma coisa nesse sentido, né? Porque precisava-se realmente tentar sanear a instituição. Nós tivemos demissões, tanto demissões que a própria instituição demitiu a pessoa, como algumas demissões voluntárias, né? Isso de funcionários administrativos. Tivemos algumas demissões também com relação a enfermeiras, né? Cortaram um número bem razoável de enfermeiras de nível superior. Eu não lido diretamente com a gestão financeira do hospital, tá? O que acontece é o seguinte, a gente já, como eu falei anteriormente, cortou no osso, já está chegando no osso. Né? Então, se porventura, acredito eu, vier a acontecer alguma coisa, deve ser alguma coisa pontual. Demissão em massa não vai acontecer. Até porque uma preocupação que a gente tem que ter é o seguinte, se você começa a demitir demais, será que você não vai trazer algum tipo de repercussão negativa na assistência, no funcionamento do hospital? Então, isso tem que ser muito cuidadoso, realmente. Tá, vamos rapidinho, nós temos que estar terminando aqui, doutor. A Carla de Saramenha, ela pergunta aqui, a Santa Casa tem projeto de melhoria para 2016? Há alguma novidade? Temos alguns projetos em andamento, tá? Tivemos algumas reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, tem alguns projetos que estão sendo alavancados, mas é tudo ainda muito embrionário, né? A gente está negociando, alguns estudos de viabilidade estão sendo feitos, pode ser que a gente tenha algumas surpresas para 2016. Okay. Aqui nós temos o Flávio do São Cristóvão, ele disse que teve alguns problemas de atendimento lá no hospital, né, e ele fez uma reclamação na ouvidoria e não teve um retorno, obteve um retorno, e ele pergunta para que existe a ouvidoria. Ô Flávio, eu te peço desculpas oficialmente, se você porventura não tiver tido a tua resposta, tá? E eu peço, a gente está num período ainda conturbado, né? Nós estamos colocando o hospital para funcionar, tá? Mas eu me disponho, se você quiser me procurar na Santa Casa, você pode me procurar, que nós iremos conversar, você pode me trazer a sua demanda, que eu imediatamente te darei algum tipo de resposta, algum tipo de retorno. E aqui, doutor, eu guardei para o final. O Fabiano Antônio Dias, ele pergunta, doutor Leonardo, você tem intenção de candidatar a algum cargo público nas próximas eleições? Fabiano, meu caro, meu compromisso é com o hospital. Eu sou médico, tá? Sou professor, já moro aqui em Ouro Preto há muito tempo, né? Tenho muito amor por essa cidade, tenho muito amor pelo hospital, onde eu tenho oportunidade de trabalhar, tá? Eu estou à disposição da cidade. Na verdade, estou à disposição como médico. Se a cidade precisar de mim para alguma coisa, nós estamos aí. Tá. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, por vir aqui dar essas explicações para os nossos telespectadores. Eu agradeço muito, senhor,
essa disponibilidade e coloque aqui a TV, o programa Opinião à disposição da Santa Casa, sempre que houver necessidade de divulgar, de mostrar algum trabalho da Santa Casa, nós estaremos aqui sempre de portas abertas. Muito obrigado, senhor, pela atenção. Eu que agradeço, Caetano. Bem, nós chegamos ao final de mais uma Opinião. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.